Tui viaja no tempo e vai parar nos tempos antigos. Obviamente seu objetivo era retornar aos tempos modernos, mas agora que nosso garoto estava rodeado de mulheres seu plano mudou. A história começa em um palácio imperial da dinastia Qian. Esse lugar é localizado em outra dimensão diferente da Terra. Apesar do lugar ser bonito, um vazio e silêncio reina. Dentro do palácio, o ministro avisa que o ex-imperador Qian Yuan faleceu e o trono foi herdado por seu quarto filho chamado Tuyi, que, embora seja mal educado, recebeu a bênção de seu pai. O protagonista ouviu isso e não pôde entender o que estava acontecendo. Acontece que Tuyi tinha acabado de ser jogado nessa realidade paralela onde vê um funeral acontecendo. Ele imediatamente se viu no funeral do imperador. Tuyi se pergunta se é ele que está sendo chamado de inútil. De repente uma súbita percepção o atingiu e ele agarrou a cabeça horrorizado, percebendo que foi parar numa realidade paralela. Antes de tudo isso acontecer, Tuyi era um cara simples que vivia no mundo moderno, passando o tempo assistindo vídeos e conversando nas redes sociais. O protagonista se lembrou que a última vez que andou por um fórum uma pergunta chamou sua atenção. Um usuário questionou sobre qual dinastia histórica do passado você gostaria de participar e por quê, e sem hesitar respondeu aquela pergunta grosseiramente. Ele tentou provar que nossa época era melhor e nos tempos antigos você seria facilmente assassinado. Agora voltando ao tempo presente, o protagonista começou a dar desculpas de que não queria dizer nada disso e tinha sido apenas uma piada estúpida. Ele viu essa sua viagem no tempo como um karma e lamentou ter vindo parar em um lugar desconhecido. Nesse momento a pulseira em seu braço começou a falar. Ele disse que era seu sistema e poderia chamá-lo de Doni. O sistema começou a procurar informações sobre o país com base na localização. Por algum motivo o protagonista começou a suspeitar que tudo isso era uma grande brincadeira e a pulseira era um dos elementos dessa brincadeira. Mas Doni continuou a transmitir que o sistema foi gerado de acordo com seus desejos e explicou que o protagonista poderia voltar para casa se provocar a queda da dinastia Qian. O sistema acrescenta que vai ajudá-lo com todas as suas forças. Neste momento uma garota estava observando e se perguntou por que ele de repente congelou. Tuyi estava pensando em que tipo de condição estúpida era essa que para voltar para casa tinha que destruir uma dinastia. Ele nunca havia encontrado nada parecido antes. Enquanto isso a garota estava pensando no que havia acontecido antes porque ele sempre sorria estupidamente quando olhava para ela. Mas agora algo parece errado com ele. Nesse momento Ye notou o olhar da menina e pediu ao sistema que fornecesse um relatório sobre ela. Doni deu a ele todo um dossiê. Acontece que o nome da menina é Zhao Shu e ela é a filha adotiva do imperador Zhao Zu. Ela foi dada a Ye como concubina e o imperador a usava para monitorar e controlar o protagonista. De repente um tablet com os dados de Shu apareceu. O sistema prestativamente jogou para o cara todas as suas características, como influência, astúcia e força. O protagonista simplesmente congelou de espanto e percebeu que isso era como um jogo. O sistema oferece ao seu proprietário estatísticas de todas as pessoas próximas. Nesse momento Shu pensou que faíscas de admiração ou surpresa pareciam acender nos olhos de Ye, mas o protagonista por outro lado se perguntou se essa beldade realmente havia sido enviada para espioná-lo. A garota por sua vez estava preocupada se Ye tinha visto através dela os planos do ministro. Nesse momento um homem notou que o protagonista estava distraído e perguntou que pensamentos o incomodavam, o que estava incomodando Sua Majestade, e imediatamente se voltou para o sistema e pediu que mostrasse os dados desse cara. O protagonista achava que esse homem era um dos próprios conspiradores cujas manipulações secretas podem afetar o futuro do Império. Nesse momento o sistema emitiu imediatamente um dossiê e informou que esse homem era Li Qianyuan, o primeiro-ministro da dinastia Qian e meio-irmão de Zhao. Ele é basicamente tio de Shu. O sistema acrescenta que Tian considera esse seu fantoche sem cérebro, por isso o colocou no trono imperial. Ao também acreditava que o protagonista era só um fantoche, a diferença é que as habilidades e o desempenho de Tian eram superiores a Zhao. O protagonista ficou surpreso com a astúcia e influência desses cavalheiros. Shu olhou para ele e se perguntou por que Sua Majestade tinha um olhar tão distante e frio. Isso nunca tinha acontecido antes e assustou a garota. De repente Zhao virou para Tian e perguntou se lhe parecia que o jovem imperador estava preocupado com o trono. E ele respondeu que não estava com medo, muito pelo contrário ele estava rezando para que o trono sob ele entrasse em colapso e junto com o trono todo o país. Shu se apegou a cada palavra sua e pensou em como o imperador conseguiu permanecer tão calmo mesmo diante dos comentários do seu pai adotivo. Zhao começa a falar que a vontade do falecido imperador antes de seu falecimento era que Tu Su ascendesse ao trono.
O protagonista percebe que então o herdeiro designado do imperador anterior era chamado de Tussu, que parece estar atualmente fora da capital liderando tropas. Zhao fala que agora eles estão indo contra a vontade do falecido imperador para apoiar a ascensão de Tuye. Com essas palavras ficou claro para Yi como esses dois ministros são atrevidos. Zhao zombeteiramente chegou à tampa do caixão do imperador e disse que era improvável que o falecido pulasse de lá agora e lidasse com eles. Ele continuou seu discurso dizendo que os rumores do falecimento do imperador ainda não tinham se espalhado. Em seguida ele se aproximou de Yi e entregou um selo dizendo que este selo de jade é um símbolo de poder, e agora está em duas mãos. Então o ministro convidou Yi para dar o primeiro passo e emitir o decreto. O protagonista ouve as palavras de Zhao e percebe que seguir o plano dele significa ordenar o assassinato do seu irmão Tussu. Só assim Yi poderia ascender o trono. Mas nosso garoto acha que isso não vai ajudá-lo a destruir o país e ele não ia voltar para casa. O cara literalmente viu como os dois primeiros ministros sonhavam em torná-lo seu fantoche, e não se importava com os ministros. Ele estava muito mais preocupado com seu próprio destino. Nosso herói sentiu que não pertencia mais a si mesmo e queria desesperadamente voltar à sua antiga vida comum. Ele pensou profundamente e ficou triste pensando se realmente teria que viver nesse papel hostil e fazer coisas que eram desinteressantes para ele. O protagonista pensou que tinha que haver alguma saída. Enquanto isso, Zhao continua de pé com o selo de jade em suas mãos e sorrindo para Yi. Ele claramente esperava alguma ação do imperador. De repente o protagonista rudemente arrancou o selo das mãos do homem que congelou com a mão estendida. Vários momentos se passaram antes que o ministro Zhao se recuperasse do choque e gritasse perguntando o que o imperador Yi está fazendo. Zhao pediu ao prota para se acalmar, mas a única coisa que Yi pensava era que se ele fosse eliminado a dinastia acabaria, o que significa que ele poderia voltar para casa. Yi levanta a mão com o selo preso nela para que Zhao não pudesse pegar. Ele gritou que agora era o imperador e de agora em diante cabia a ele decidir quem deveria viver e quem não. Zhao observou sua filha de perto cobrindo a boca com a mão em surpresa. A garota admirava como Yi ousou confrontar abertamente seu pai. Shu ficou impressionada com seu poder e o observou com admiração. Ela não pôde deixar de prestar atenção à expressão ameaçadora em seu rosto, principalmente a pose corajosa do jovem imperador quando ele perguntou se alguém era contra sua decisão. A menina assistiu o comportamento de Yi com fascínio. Em sua opinião é assim que um homem de verdade deve se comportar, mas Shu não entende por que seus hábitos atuais é tão diferente do seu comportamento anterior. Ela concluiu que o protagonista estava fingindo e agora revelou seu verdadeiro caráter porque recebeu o símbolo imperial. Enquanto isso, Zhao estava literalmente furioso e gritou ameaçadoramente que parecia que o jovem imperador havia se tornado arrogante depois de ganhar o trono. Zhao acrescenta que vai tirá-lo do trono da mesma forma que o colocou. O protagonista decide irritar o velho completamente e traz o selo para perto do rosto mostrando a língua. Zhao estava pronto para estrangular Yi, mas Shu correu em defesa do protagonista. Qian também decidiu intervir na briga e pediu a todos que se acalmassem, enfatizando a necessidade de manter a ordem e a calma no salão também. E notou que esse líder Qian permanece calmo e mantém o rosto bem, mas isso não importa agora porque ele dará uma performance que eles lembrarão por muitos anos. Qian começou seu discurso quando de repente o protagonista estendeu a mão bem na frente do nariz e soltou o selo de jade de suas mãos. Com um baque alto o selo caiu no chão e se estilhaçou. O primeiro-ministro olhou com espanto para os fragmentos do selo. Os olhos de Zhao se arregalaram e ele começou a suar frio de horror. Ele encolheu os ombros e abriu os braços dizendo que o selo acidentalmente escorregou de suas mãos. O selo imperial simboliza o destino e a autoridade da dinastia Qian. É a ordem do imperador aos cortesãos e um símbolo de governar o mundo. Quebrar o selo imperial é uma ofensa capital. Nesse momento Yi olhou para Qian como se dissesse para destruí-lo logo. Nosso garoto só queria voltar para os tempos modernos. Zhao parecia pronto para explodir e não conseguia encontrar as palavras certas. Ele apenas gaguejou e murmurou de raiva. Qian interveio novamente e tentou acalmar seu colega nervoso, dizendo que Sua Majestade o Imperador estava apenas brincando. Ele lembrou que já era tarde e disse que Sua Majestade deveria descansar. Assuntos urgentes poderiam ser discutidos pela manhã. Os ministros, após uma longa discussão, se viraram para ir embora. O protagonista gritou perguntando se neste país nem todos são iguais perante a lei. Ele pergunta se não vai ser executado depois de quebrar o selo. Os dois ministros não responderam e saíram. Assim que saiu, Zhao disse que queria se livrar de Yi. Qian pergunta se ele não sabe das consequências que isso pode ter. Em resposta, Zhao ficou indignado com o fato de Qian ter chamado reverentemente o menino de Sua Majestade.
O ministro conta que eles serão os primeiros a serem suspeitos se o protagonista for de base. Tian concluiu que o selo está quebrado e agora eles não poderão mais pressioná-lo. Ainda assim eliminar e é atualmente impraticável. Ao pergunta se Tian quer dizer que o protagonista quebrou deliberadamente o selo imperial para impedi-los de eliminar seu irmão Tussu. O ministro acenou com a cabeça afirmativamente e explica que inicialmente Tussu era um obstáculo no caminho de ir até o trono. Mas agora que a ascensão de Tui é uma certeza, ele tem que reconsiderar seu relacionamento com Tussu. Tia acrescenta que em outros continentes as batalhas entre os estados continuam, enquanto aqui no norte a dinastia Qian foi capaz de unir essa força sob sua liderança. Hoje em dia Tussu tem o apoio de um exército forte e se ele estivesse na capital agora teria que se preocupar com sua posição, mas se o protagonista simplesmente deixar as tropas de seu irmão entrarem na cidade eles serão derrotados. Tian continuou a desenvolver seu pensamento de que Ye usou seu poder para fortalecer sua posição e controle sobre o Impérios. Ao olhou duvidosamente para o colega e perguntou se ele estava inventando coisas demais. Para ele era improvável que esse menino tivesse tais habilidades de planejamento estratégico. Tian lembrou imediatamente da pergunta do protagonista sobre o imperador e as pessoas comuns não são iguais perante a lei. Então ele pergunta a Zhao se ele sabe de quem são essas palavras. Ele explica que essas palavras pertenciam a essas do ministro-chefe da dinastia Qian chamado Wei Xinglu. O homem disse essas palavras há 100 anos. Tian continuou sua excursão histórica e disse que naquela época o ministro Wei era o favorito do imperador, tinha enorme influência e era o mais alto do país. Mas ele perdeu a confiança do imperador e foi condenado por traições. Ao franziu a testa e murmurou que ele não era Wei e não usa baixar a cabeça para o menino que depende apenas da força militar de Tussu. Ele acrescentou que já que Ye não emitiu nenhuma ordem ele tem uma ideia. Ao pretende enviar alguém para eliminar Tussu pessoalmente e depois atribuir tudo ao protagonista. O plano pareceu muito astuto e Tian pensou profundamente. Seu rosto permaneceu impenetrável e depois de uma pausa ele disse que Ye foi originalmente escolhido entre todos os muitos descendentes do imperador porque ele era o mais fácil de controlar, mas parecia que algo havia dado errado. Na expressão imparcial de Tian era impossível adivinhar o que ele estava pensando. Então um sorriso tenebroso iluminou seu rosto e o ministro pensou que o imperador deixou grandes descendentes. O dia seguinte chegou e não trouxe nada de agradável ou interessante para o protagonista. A comida parecia nojenta e até mesmo uma tentativa de ler os manuscritos não teve sucesso. O cara simplesmente ficou confuso nos nomes logo no início das páginas. Ele ficou terrivelmente furioso e amaldiçoou esta época, este país e a dinastia. O protagonista enlouqueceu sem celular e computador. Em um desses momentos de desespero ele ouve uma batida na porta de seus aposentos imperiais, mas o cara estava com raiva e não queria ver ninguém. Acabou sendo Shu. A menina disse que precisava da ajuda de Sua Majestade no quarto. Toda a sua aparência indicava que a ajuda era necessária com urgência. Ao ouvir tal pedido de ajuda o cara imediatamente se animou. Sua imaginação já estava pintando imagens agradáveis e emocionantes que ele estava antecipando. O cara instantaneamente se distraiu de seus pensamentos e se apressou, afinal o quarto não pode ser negado. Um tempo depois os dois já estavam se abraçando depois de terminarem o trabalho feito, e pensou que ele havia perdido completamente o controle da situação. Ele esqueceu de sua vontade de retornar ao seu próprio mundo. Nosso garoto decidiu que ia usar Shu em um papel fundamental. Nesse momento nosso garoto lembrou do grampo de cabelo dourado que ficava na cabeça de Shu. Logo um plano amadureceu em sua cabeça sobre como usá-la para seus próprios propósitos. Ia começa a servir uma bebida quando de repente perguntou se Shu era realmente uma espiã enviada por Zhao. A garota estava enrolada nos lençóis e seu coração batia descontroladamente com medo de ser descoberta. Ela decidiu fingir ser inocente e disse com voz trêmula que não entendia do que Sua Majestade estava falando. Em resposta a isso o protagonista disse que não se importava e portanto ela não deveria ter medo. Depois de tomar um gole ele perguntou novamente se Zhao a enviou para relatar a ele sobre todos os seus atos. Em seguida com um sorriso malicioso nosso garoto perguntou como era a sensação de ser tão facilmente exposta. Shu congelou em choque e não conseguiu pronunciar uma palavra, e disse que gostava de todas essas intrigas do jogo. Caso contrário a vida imperial parecia chata para ele. Enquanto isso Shu pensava que quando ele falava sobre um jogo ele queira mostrar que está cansado. Nesse momento nosso garoto tomou um gole do copo e riu dizendo que era apenas vinho. Aparentemente o cara não era avesso a
beber algo mais forte. Fingindo estar muito cansado, ele se sentou à mesa e colocou a cabeça entre as mãos, e fingiu estar roncando e pensou consigo mesmo que aquele era o momento perfeito para Shu lidar com ele. Parece que a garota realmente estava pensando na mesma linha. Afinal, sua missão secreta foi exposta, mas a garota pensou que ainda tinha uma maneira de salvar sua própria reputação e posição. Com esses pensamentos, ela removeu o grampo de cabelo de seu penteado e rastejou até ir. Parecia que ele estava dormindo profundamente. Nesse momento o sistema relatou que a atualização dos dados foi concluída, e olhou sombriamente para a pulseira e perguntou que tipo de atualização ele estava falando. Tudo o que Ie queria era ser eliminado e terminar a missão, mas o sistema explicou que para a conveniência do proprietário foi introduzido um sistema de pontos para calcular a estabilidade da dinastia Qion, como fatores políticos, militares, culturais e muitos outros fatores foram calculados. E assim que ia conseguir baixar os pontos do país para 0, a missão será considerada concluída, mas por enquanto a soma dos pontos é de 1000. O sistema acrescenta que se o protagonista for eliminado e ainda houver pontos restantes, ele nunca mais voltará para casa. O protagonista ficou furioso porque o sistema não lhe disse isso antes. Nesse momento, Shu já estava levantando sua arma do crime sobre o jovem imperador. A garota pensa que este pode ser outro teste de sua majestade, mas ela não tem escolha e estava totalmente focada em sua missão. Shu estava prestes a mergulhar o grampo de cabelo no pescoço do imperador quando de repente agarrou a mão da garota. Ela pensou que sua majestade a havia superado novamente. Mas o próprio protagonista ficou extremamente aliviado pelo plano não ter funcionado e ele ainda estar vivo. Mas Shu conseguiu tirar a mão dela e pensou que tinha recebido uma segunda chance. Mas a chance não funcionou e o protagonista, com um chute forte e bem direcionado, enviou a concubina astuta para o oposto da sala. Ela não conseguia ficar de pé e caiu de costas. O grampo de cabelo também caiu, e se aproxima da garota e zombeteiramente disse que ela não era guerreira. Lágrimas de desespero escorreram pelo rosto da garota. Então o cara pegou o grampo que havia caído e disse que ela estava muito impaciente, e acrescenta que ela ficou com raiva por causa de algumas palavras e espiões de verdade não se comportam assim. Com essas palavras e agarrou o queixo da garota e colocou o grampo de cabelo em seu rosto. Shu estava ciente que sua tentativa de vigilância e eliminação falhou. Ela pensou que agora seria o fim para ela. Com esses pensamentos a garota foi engolida pela escuridão. Quando acordou, a menina não percebeu imediatamente onde estava e o que estava acontecendo, mas só se lembrou de que estava nos aposentos de sua majestade, então tudo parecia obscuros. Al ficou na frente de seu Shu com uma voz comovente. Ele perguntou se Shu havia completado sua tarefa. A garota não tinha uma resposta. Al disse que ela não conseguiu lidar com esse trabalho e terá que puni-la. A garota gritou com todas as forças e de repente acordou. Shu se pergunta se foi realmente apenas um sonho. O protagonista se virou para a garota e perguntou o que aconteceu e se ela teve um pesadelo. Ela timidamente perguntou se o imperador iria eliminá-la. O protagonista repetiu que isso era apenas um jogo e ele salvaria a vida dela enquanto fingiria que não sabia de nada. Então ele pediu a Shu que transmitisse uma mensagem. O cara pensou consigo mesmo que isso só tornaria o jogo mais interessante. Agora ele estava prestes a assinar seu primeiro decreto como imperador. Sua mão segurava firmemente um pincel. Shu olhou para ele e percebeu que a expressão no rosto do jovem imperador era aterrorizante. Ela se pergunta se ele realmente quer agir contra seu pai novamente. Shu de repente percebeu que estava preocupada com sua família e futuro também. Enquanto isso, tinha dificuldade com o pincel e acabou sendo uma tarefa infernalmente difícil. Infelizmente isso não foi ensinado em sua escola em seu mundo natal. No segundo seguinte o protagonista exalou de alívio. Shu se perguntou se ele realmente havia terminado seu trabalho no pergaminho tão rapidamente, e virou para a garota e assumindo a aparência mais amável perguntou se ela poderia escrever algo para ele. O cara se aproximou da garota por trás e colocou o braço em volta dos ombros dela. Shu estava perdida sobre por que ele de repente mudou e se tornou completamente diferente. Ela olhou para Ye e timidamente pergunta que tipo de decreto o jovem imperador iria emitir. O protagonista responde que quer que todos os descendentes da família Tu, incluindo seu irmão Tusu, sejam rebaixados a plebeus. A garota ficou congelada de surpresa e ela não conseguia entender por que o jovem imperador se livraria de todos os membros de sua família. A garota não desistiu de tentar desvendar o misterioso plano de Sua Majestade e ela perguntou por que ele decidiu emitir tal decreto. O protagonista acredita que enfraquecer a influência da sua própria família é a melhor maneira de reduzir o número de pontos.
Rebaixar os descendentes da família tua plebeus não apenas reduz um grande número de pontos, como também ajuda o protagonista a ficar com a imagem de tirano para o mundo exterior, e acredita que ele é simplesmente um gênio entre os governantes mais estúpidos e injustos. Enquanto isso, Shu ainda parecia não entender absolutamente nada. Então o protagonista pergunta se ela tá com alguma dificuldade. A garota ficou envergonhada e começou a se desculpar. E acrescentou que está fazendo tudo isso para aumentar a complexidade do jogo, a fim de adicionar novas facetas e novas condições ao jogo. Ele conta que graças ao seu decreto ele não só ficaria sem o apoio de sua família, mas também ganharia notoriedade quase que imediatamente. Em seguida, pegando a garota pelo queixo, ele ordenou que ela fosse transmitir esta maravilhosa notícia a Zhao. O protagonista sussurrou para ela que toda essa informação era um presente. Ela disse com espanto que não recebia nenhum presente desde a infância, e pediu que ela repassasse a informação e não o decepcionasse. A garota sabia que o protagonista estava usando ela e mesmo assim ficou feliz. Ela não entendia esse sentimento, especialmente naqueles momentos em que ele era tão gentil como agora, que segurou seu queixo. Então, depois de algum tempo, Shu foi para a propriedade de sua família para atender ao pedido do imperador na esperança de cumpri-lo com a devida dignidade. Ela subiu os degraus e bateu na porta. O próprio Zhao abriu e em tom insatisfeito perguntou por que ela veio. Shu se apressou em dizer que havia trazido informações importantes. Ela começou a falar que Sua Majestade havia emitido um decreto privando a família real de todos os títulos e privilégios. Zhao ficou simplesmente pasmo com essa notícia. O primeiro-ministro também estava por perto. Mesmo que tenha ficado surpreso com a notícia, ele não demonstrou. Mas Zhao continuou a se enfurecer, dizendo que esse garoto realmente descobriu que eles estavam planejando estabelecer um novo imperador entre os descendentes da família Tu, por isso tirou os status de todos. Tian virou para Shu e confirmou que a informação era realmente muito importante, mas ela foi questionada sobre como conseguiu obtê-lo e se tais declarações sérias eram confiáveis. Shu cruzou os braços e respondeu que na verdade Sua Majestade ordenou que a garota redigisse este decreto. Ao ficou roxo de raiva e deu um tapa no rosto de Shu. A menina caiu com o golpe e ele perguntou se ela mesma havia revelado seu segredo. Zhao parecia furioso e exigiu uma resposta imediata. A garota, esfregando a bochecha machucada, sussurrou timidamente que nunca diria o segredo, mas o cara disse a Shu para ela impedir essa apresentação. Ele presumiu que a garota se apaixonou pelo jovem imperador e o colocou contra eles. Caso contrário, o protagonista não teria pedido a ela que redigisse este decreto. Tian interveio e pediu que ele se acalmasse. O ministro tentou explicar tudo logicamente e disse que se Shu não tivesse revelado o segredo, eles não saberiam sobre o decreto. Ele acrescentou que é óbvio que ele simplesmente quer brigar com todos e fazê-los esquecer a eleição de um novo governante. Essas palavras parecem ter um tom preocupante. Zhao pede desculpas à filha. A garota respondeu que não guardava rancor. Em seguida, Zhao se dirige ao ministro dizendo que seu plano de eleger um novo governante é impossível porque a situação mudou radicalmente. Portanto, Zhao propôs um novo plano. Ele tem a ideia de persuadir os ministros e humilhar o jovem imperador logo na primeira audiência. Tian levantou o dedo e pareceu querer comentar sobre as falhas neste plano, mas parou e achou melhor dizer que seja como Zhao deseja. O ministro pensou consigo mesmo que Zhao não é o tipo de pessoa em quem se pode confiar assuntos tão sérios, então ele mesmo vai criar um plano secundário. Enquanto isso, nosso garoto estava terminando o trabalho no decreto. Estava quase pronto e agora ele esperava o momento certo para ser anunciado, mas entendeu que ainda havia um longo caminho pela frente. Ele se perguntou que outras maneiras de reduzir pontos poderiam ser inventadas. Se ele pensasse com cuidado, talvez encontrasse outro jeito. Então o protagonista lembrou que na história os governantes que destruíram seu país não confiavam nos comerciantes e também ignoravam completamente seus deveres. Muitos coletavam até haréns inteiros. Nesse momento teve uma ideia. Ele decidiu que criaria imediatamente um harém de garotas da corte imperial. O protagonista acredita que além de benefício próprio ele também perderá pontos. Então o cara se virou para o cortesão e ordenou que Zhao e Tian fossem convocados porque ele tinha algo a dizer aos ministros. Notícias importantes não podiam esperar. O servo da corte apressou-se a cumprir a ordem. Um tempo depois, o protagonista é visto cumprimentando cordialmente seus convidados de alto escalão. O jovem governante pediu aos convidados para se sentirem mais confortáveis e se sentirem em casa em seus aposentos imperiais.
Zhao sentou e começou a dizer para ir organizar sua primeira audiência como novo imperador. O cara diz mentalmente que mais tarde nada o impediria de tramar com seus colegas o que fazer no discurso do jovem imperador, enquanto isso Yi achava que seria tolice da sua parte realizar uma audiência logo após subir ao trono. Então ele relatou em voz alta que havia ascendido ao trono recentemente e tinha muito pouca experiência para conduzir audiências, mas ele poderia confiar este assunto ao ministro Zhao. Nesse momento o ministro tinha presumiu que o jovem imperador não era tão simples e ingênuo, ele que adivinhou que Zhao iria humilhá-lo durante a audiência e por isso está demonstrando sua total confiança nos ministros. O cara acredita que os esquemas superficiais de Zhao são completamente inadequados diante do protagonista. Enquanto isso nosso garoto decidiu que havia chegado a hora de realizar seu próprio plano de criar um harém. Ele sugeriu que os ministros adiassem falar sobre o público por um tempo porque ele os havia convidado para discutir algo completamente diferente, e fala que até agora ele só tem uma concubina, que no caso é Shu. O protagonista continua falando que isso é uma verdadeira vergonha para o imperador, por isso ele quer criar um harém inteiro e recrutar as mulheres mais bonitas para lá. O falecido pobre imperador ainda não teve tempo de se acalmar e esse menino já está pensando em coisas tão vergonhosas. O ministro Zhao ficou indignado, afinal ele pensou que eles discutiriam assuntos de Estado. Mas em vez disso estavam discutindo a criação de um harém. O protagonista obviamente não se importa com mais nada e repete que gostaria de começar a implementar esse plano o mais rápido possível, e em sua cabeça estava pensando em como redefinir rapidamente os pontos. Enquanto isso os caras ficaram congelados em silêncio, eles não sabiam como reagir a tal proposta, seus olhos refletiam perplexidade e pensamentos profundos sobre as possíveis consequências. O ministro Zhao foi o primeiro a quebrar o silêncio, ele afirmou que apoiava a ideia do imperador de criar um harém, mas não via razão para se apressar. O protagonista concorda que não deve procurar tão rápido e sugere começar pela capital. Ao não entende por que o cara está tão impaciente e ele silenciosamente implorou a Tian para não se deixar levar pela ideia maluca do protagonista. Neste momento Ye sorriu maliciosamente e disse que tinha até inventado uma maneira que ganharia tempo e ele estava prestes a compartilhar os detalhes dessa ideia. Nosso garoto propôs começar imediatamente a reabastecer seu harém com as parentes femininas dos ministros do tribunal. Só essa proposta teve o efeito de conseguir um silêncio constrangedor. Um pouco depois os ministros estavam deixando palácios. Zhao disse que Ye não se importava nem um pouco com os assuntos de Estado, na verdade ele só estava interessado no harém. O homem acrescenta que isso é um sinal de um governante estúpido. Mas Zhao acredita que aquele garoto está cavando a própria cova ao se colocar na posição de imperador, só isso já poupa o esforço deles. Enquanto isso o ministro Tian estava obviamente cansado de ouvir as ideias estúpidas e inúteis de Zhao, então ele gritou para o cara calar a boca. Ele fala que se Zhao continuar a subestimar sua majestade assim o destino deles é ter toda a família eliminadas. Ao ficou surpreso e considerou melhor permanecer em silêncio. Tian pede desculpa por perder a paciência e por seu temperamento. Mas sua majestade certamente não é um tolo e suas ações são extremamente atenciosas. Zhao apenas bufou em resposta. O ministro começou a dar exemplos que Ye apenas frustrou seu plano de constrangê-lo no tribunal, mostrando que conhece suas intenções de dentro para fora. Ao responde que seu plano não foi divulgado e ninguém poderia descobrir sobre isso, o ministro concluiu logicamente que o imperador Ye sabia disso com antecedência. Além disso, além de não realizar tribunal, ele também quer expandir o harém. Tian diz que à primeira vista esta série de ações pode parecer indulgente e enganosa, mas são dirigidas a eles. Zhao questionou qual é o ponto. Tian respondeu que o jovem imperador recusou uma audiência porque era capaz de controlar os assuntos de Estado sem ela, mas ao levar as parentes femininas dos ministros para o harém o protagonista pode conquistar diretamente os ministros através do casamento e minar a influência deles na corte. Zhao até começou a suar frio e perguntou o que eles deveriam fazer, afinal a honra e o orgulho dos homens do país estão em jogo. Tian levantou as mãos dizendo que nada pode ser feito agora porque no momento o imperador Ye tem todo o direito de expandir seu harém. Então, para eles não resta mais nada a não ser satisfazer a demanda do imperador neste assunto, aparentemente vital para ele. Muitos dias se passam e o protagonista recebe o ministro. Tian relatou que de acordo com o decreto do imperador todos os descendentes da família real haviam sido rebaixados. Mas a notícia ainda não havia chegado ao príncipe Tusu pois ele estava em um acampamento militar muito além da ordem. Esta notícia não interessou o protagonista e ele apenas acenou com a mão dizendo que isso não importa.
Em vez disso, o jovem imperador perguntou ao ministro como estavam as coisas com a expansão do harém. Chen hesitou um pouco e respondeu que havia feito o seu melhor, mas havia pouco tempo e ele se desculpou antecipadamente. Com essas palavras ele limpou a garganta e chamou as meninas para cumprimentar seu imperador, e não podia acreditar em seus olhos. Dezenas das garotas mais bonitas que ele já viu se reuniram no salão do palácio. Elas se curvaram respeitosamente e mostraram ao protagonista sua lealdade de todas as maneiras possíveis. O jovem imperador até começou a salivar. Ele ainda não conseguia se recuperar e se perguntava se isso era o céu. Se ele estava sonhando com tudo isso. As meninas continuaram a se curvar e se agachar segurando sua saia. O protagonista repetiu mais uma vez que estava muito feliz com todas elas. Eles se aproximaram do ministro Tian e perguntou qual dessas garotas era a ministra mais brincalhona. Tian respondeu que não entendia muito bem o que ele queria dizer, e achou que o ministro estava fingindo não entender as dicas. Mas o ministro disse mentalmente que quase todas as concubinas eram meninas de famílias aristocráticas, exceto as duas mulheres chamadas Fan Taozu e Zhu Jixia. O ministro lembra que há mais de uma década, a família Fan e a família Zhu ofenderam o falecido imperador, então alguns membros foram eliminados pelo falecido imperador. O ministro Tian foi pessoalmente responsável por essa execução e decidiu impensadamente salvar a vida de duas meninas que eram apenas crianças inocentes. Todos esses 10 anos Tian criou as meninas em segredo e escondeu suas identidades. Tanto Zhu como Xia herdaram os talentos de seus pais e se tornaram peões importantes para o ministro. Por isso que Tian as convocou na véspera de apresentar essas duas meninas ao protagonista. Ele disse que o imperador Tu Qian que exterminou suas famílias já foi de base. As meninas ouviram atentamente o ministro e ele continuou. Tian relata que nunca conseguiu revanche sobre o velho imperador, mas agora elas têm essa oportunidade. Tian diz que o risco é extremamente alto porque o novo imperador é muito mais inteligente e perigoso. Isso significa que elas têm poucas chances, mas as meninas gritam que só querem a revanche e estão prontas para correr riscos. Como podemos ver, não foi difícil para Tian persuadir as meninas a se aproximar do imperador através do harém. Não apenas o sentimento de revanche as motivou, mas também a autoridade inquestionável de Tian. Nesse momento o protagonista gostou das duas únicas garotas que ele não deveria gostar, mesmo entre outras concubinas elas se destacaram com seu brilho e roupas elaboradas. A atenção do jovem imperador para as duas garotas não escapou dos olhos atentos do ministro. Nesse momento o herói habilmente usa seu sistema sobre as garotas. Douni já havia coletado um dossiê completo sobre as meninas. O protagonista descobriu suas habilidades e talentos. O sistema também descobriu o fato de que elas queriam se aproximar do imperador apenas para revidar o extermínio de suas famílias. O protagonista soube que ambas as meninas foram adotadas por Tian e ambas perderam suas famílias a mando do falecido imperador, e chegou à conclusão de que essas garotas são espiãs que foram enviadas a ele pelo ministro Tian. Mas isso não é ruim porque ele acha essas belezas parecidas com cobras e escorpiões que provocam problemas no harém. São a configuração padrão de um tirano que leva um país à ruína. Com esses pensamentos o protagonista decidiu caminhar até as meninas e galantemente pediu que elas se apresentassem. As meninas disseram seus nomes. Uma delas se chamava Ju e a outra Xia. As meninas pareciam tímidas e envergonhadas. Xia parecia mais tímida e ela não se atreveu a levantar os olhos para o mestre, e perguntou por que ela estava nervosa. O ministro ficou com medo porque Xia era mais tímida e ficou com medo dela revelar o plano. Nesse momento o protagonista gentilmente pegou Xia pelo queixo e disse que não há necessidade de ter medo porque ele é realmente uma pessoa muito simples, então ela não deve tratá-lo como uma divindade. Mas a garota não resistiu ao imperador e percebeu que ele estava tocando em várias partes sensíveis do seu corpo. Tian, vendo o estado de Xia, entendeu que ela estava prestes a expor todo o plano. No segundo seguinte a garota caiu inconsciente no chão, e ficou chateado porque não esperava que a tolerância de Xia fosse tão baixa. Ela estragou-o. Desempenho. O protagonista acreditava que agora Tian teria medo de que ela se entregasse e definitivamente decidiria encontrar uma desculpa para substituí-la. Nesse momento o ministro se curvou e caiu de joelhos implorando que o perdoasse por cometer tal erro e trazer uma mulher mal educada ao imperador. Ele está pronto para mandá-la para o inferno mesmo agora, e pensou consigo mesmo que essa performance terá que ser continuada. Então, tomando Asha em seus braços, o imperador disse que gosta de garotas que derretem com seu mero toque. Isso significa que Xia definitivamente conseguiu conquistar seu coração. O ministro agradece por poupá-lo. O protagonista acrescenta que ele já sabia que Xia dormiria com ele esta noite.
Naquele momento Ju estava traçando um plano para eliminar o imperador naquela noite. De repente ele notou sua aparência sombria e pensativa, então ele decidiu perguntar por que a garota estava tão insatisfeita. Ju permaneceu em silêncio. Nesse momento o protagonista com um olhar brincalhão perguntou se ela gostaria de se juntar a eles esta noite. Ju corou e parecia zangada, mas ela não tinha escolha, afinal a palavra do imperador é lei. Agora as duas garotas e se retiraram para seus luxuosos aposentos imperiais. Depois de algum tempo olhou para as duas meninas na cama. Ele pensou que entre todas as belezas de seu harém essas duas meninas em sua opinião eram as mais bonitas. O sistema mostrou a que as meninas queriam destruir o país, o que significava que esta era uma oportunidade que ele não podia perder, afinal ele tinha os mesmos objetivos. O protagonista achava que elas tinham qualidades extraordinárias. Afinal foram adotadas secretamente por tia e enviadas especialmente para dar um fim nele. O protagonista acha que deve haver algo especial sobre elas, mas o sistema exibe apenas informações básicas e ele não sabe quais habilidades realmente o ajudarão a destruir o país. As meninas na cama já estavam entediadas sem atenção. Ju se perguntou o que esse menino estava pensando. Obviamente elas esperavam que teriam que se entregar inteiramente para ele. Ju acreditava que ele ia fazer tudo de ruim e ninguém ia impedir porque no final ele é o imperador. Chá também ficou nervosa. Elas acham que parece perigoso mesmo quando está parado. Um pensamento alarmante martelava na cabeça das meninas. Por alguma razão o fato de ele ainda não tê-las tocado parecia assustador. Elas lembram as últimas instruções de Tian antes de serem enviadas para o harém. Tian disse que elas não devem se preocupar com seus dados pessoais porque ele cuidou disso. O ministro também advertiu que é muito inteligente e apesar de sua luxúria a beleza por si só não o enganará. O homem acrescenta que Shu é aliada de Zhao e será suas concorrentes. Isso significa que as meninas precisam se sair melhor. Tian instruiu que elas devem demonstrar suas outras qualidades, habilidades e valores além da beleza. O ministro concluiu suas palavras de despedida para futuras concubinas. O fluxo das memórias das meninas foi interrompido pelo prota. Ele perguntou o que elas estavam pensando tão profundamente, e insistiu que gostaria de obter uma resposta para isso. O imperador estava perdendo a paciência e repetiu sua pergunta olhando nos olhos das concubinas. Ele queria saber o que as meninas poderiam fazer, como poderiam surpreendê-lo e entretê-lo. Chá foi a primeira a responder. Ela disse que entendia as estrelas na astronomia e também sabia muito sobre talismãs, cura e alquimia. A lista de seus talentos era realmente limitada. O protagonista se perguntou se este é o poder da filha de um alquimista, então olhou atentamente para a garota. Sob seu olhar atento a garota ficou envergonhada e acrescentou calmamente que havia esquecido de mencionar que fazia aquilo muito bem, e se perguntou como ela sabia se apenas com um toque ela desmaiou. Enquanto isso Ju notou que o imperador aparentemente não estava muito satisfeito com a resposta de Chá, pois não tinha pressa em responder. Ela mergulhou nas memórias e sua infância e uma família de comerciantes apareceu diante de seus olhos. Quando criança Ju observava constantemente a maneira como seu avô conduzia os negócios, e aprendeu várias lições importantes com ele. Graças ao avô ela não aprendeu apenas como lidar com dinheiro, mas também como lidar com todos os tipos de pessoas. Depois que seu avô foi eliminado ela percebeu que dominar essas duas habilidades poderia levantar suspeitas. Portanto Ju decidiu que antes de revidar ela precisava se proteger, e para isso ela teria que se envolver em uma imagem inofensiva que não levantaria suspeitas. Então nesse momento a garota assumiu o olhar mais inocente e respondeu a que ela era apenas uma garota frágil. O protagonista percebeu que Ju não tinha pressa em revelar a verdade sobre si mesma. Ela disse que nasceu em uma família nobre mas seus pais faleceram. A única coisa que lhe restava era a riqueza da sua família. Ju decidiu que não havia nada melhor do que a imagem de uma mulher indefesa com uma enorme fortuna, e ficou surpreso com essa encenação e quase pensou que ela fosse o Batman do universo paralelo. Mas o protagonista pensou com calma e pensou em como essas duas garotas podem contribuir para a destruição do país. Em seguida ele perguntou a Ju por que ele precisaria da riqueza de sua família, e disse que na verdade queria que ela administrasse o Tesouro Nacional para ele. O protagonista pensou que já que Ju é de uma família de comerciantes hereditários e famosos, os comerciantes sempre se esforçam para seu próprio benefício e enriquecimento, então a garota fará um excelente trabalho arruinando o país e esvaziando o tesouro. Depois disso o protagonista sugeriu que já que a senhorita Chá se tornasse a mentora do governo e em seu tempo livre trabalhassem na criação de um elixir da imortalidade para o imperador, Chá congelou com essa proposta como se tivesse sido atingida por um trovão, nem um único som
Escapou de seus lábios abertos. O protagonista acreditava que em vez do elixir da imortalidade a garota o trataria com veneno, e sai de seus pensamentos e anunciou para Chá que de agora em diante ela usará um manto taoísta que simboliza seu novo papel. A garota ainda não conseguia superar o choque, e ficou satisfeito dizendo que gostava desse tipo de cosplay. Ele já havia se entregado aos seus sonhos de como organizaria festas inteiras de cosplay, com todas as suas inúmeras concubinas. Um tempo depois a noite chegou. Na sala de estudos da mansão de Zhao ele ficou absorto em pensamentos sobre assuntos de estado. O cara estava sentado em frente a uma folha de pergaminho e segurando um pincel de tinta na mão. O ministro escreveu pensando em cada palavra do novo decreto. Ele pensou que faria um decreto já que Ye não faria. Além disso, Zhao diz que embora Tusu seja habilidoso em liderar tropas, ele não é muito inteligente. Então se um decreto imperial ordene que ele se jogue em meio aos leões ele inquestionavelmente obedecerás. Ao pretende privar o protagonista do apoio militar. Em seguida largando o pincel ele gritou por alguém. Seu fiel servo correu para seu mestre sem diminuir a velocidade. No segundo seguinte o servo Xin entrou na câmara. Ele se ajoelhou e expressou sua prontidão para ouvir a ordens. Ordenou que seu servo fosse para o norte para a cidade de Lindon e transmitisse seu decreto recém-assinado ao comandante-chefe. Ele enfatiza especialmente a importância desta ordem e diz que o servo deve ver com seus próprios olhos o momento que Tusu deixará de existir. Acrescenta que o homem terá que trazer a cabeça de Tusu para ele. O cara justifica isso dizendo que dará ao imperador como um presente. O servo aceitou a ordem e fez os últimos preparativos. Um mensageiro também se preparou e o pássaro desapareceu com a mensagem em meio à escuridão da noite. O corvo executou as instruções com precisão. Neste momento o servo Xin já havia partido a cavalo acompanhado por um grupo de mensageiros. Ele estava com pressa para entregar o decreto imperial à cidade de Lindon o mais rápido possível. No entanto, os mensageiros estavam sendo observados por um grupo de pessoas misteriosas em vestes pretas e capuzes à espreita nos galhos de uma árvore entre a folhagem densa. Graças à sua habilidade furtiva eles eram praticamente invisíveis. A líder do grupo tinha metade esquerda de seu rosto coberta por uma máscara em forma de borboleta. Ela ordenou que o grupo se preparasse porque eles vão começar. O esquadrão com calma pulou do galho de uma árvore alta onde eles haviam se sentado, mas a garota chamada Xiao perdeu o equilíbrio e caiu direto no chão. Ela os incentivou e ordenou que movessem a emboscada. Enquanto isso a equipe de Zhao estava correndo pela floresta quando de repente o cavalo do servo Xin viu um obstáculo à sua frente. No meio da floresta havia uma corda esticada entre as árvores. Os cavalos não tiveram tempo de desacelerar e caíram derrubando um grupo de cavaleiros. Nesse momento os mesmos caras encapuzados sob a liderança de Xiao saltou da emboscada e começou a atacar. Os atacantes eram hábeis e ágeis. Eles estavam armados com adagas afiadas e pularam das árvores diretamente sobre as cabeças dos mensageiros. Eles atacaram como aves de rapina impiedosamente. As intenções dos atacantes claramente não eram as mais amigáveis. Um deles gritou que a madame ordenou que não deixasse ninguém vivo. O tom áspero da voz apenas reforçou as palavras. Xin imediatamente perguntou como se atreve um mero rebelde a interceptar um decreto imperial. Os agressores não ouviram Xin e continuaram a atacar. Nesse momento, caos e desordem reinavam ao redor. Minutos depois o servo Xin sobrevive milagrosamente e continua seu caminho. Mas de repente o silêncio foi quebrado pelos passos de alguém. Alguém se aproximou do mensageiro por trás e colocou a lâmina fria de uma adaga em seu pescoço. A Madame Xiao disse que finalmente o encontrou. Xin tremeu de medo e perguntou se eles são membros da Guarda Kun. De repente a lâmina deslizou por sua garganta e o servo caiu. Nesse momento os atacantes de Xiao trouxeram uma caixa pesada que eles encontraram. Os caras abriram e disseram que era como esperado. O decreto imperial estava escondido lá. Xiao gritou perguntando se o imperador sem cérebro realmente ordenou que seu irmão tentasse contra ele mesmo. Um dos bandidos virou para a senhora e perguntou se eles não haviam excedido suas ações já que esse é um decreto imperial real. Xiao ficou com raiva e disse que foram apenas alguns dias de paz e ele já esqueceu a intenção original da Guarda Kun. Ela acrescenta que sua guarda foi criada para proteger o falecido imperador, então recorrer a métodos implacáveis é normal para eles. Xiao diz que eles não devem esquecer que sua lealdade é para o falecido imperador, como o falecido imperador nomeou o príncipe Tusu como seu herdeiro. A Guarda Kun deve proteger o príncipe com todas as suas forças. Com essas palavras Xiao pega o decreto e rasga em pedaços. Os guardas observaram enquanto pedaços do decreto caíam no chão como pétalas. A madame lembrou que Tui era o inimigo que eles deveriam destruir.
Em seguida ela ordena que os soldados limpassem a área e destruíssem todos os vestígios do crime. Ninguém deveria saber o que aconteceu aqui. Xiao diz mentalmente que o príncipe herdeiro Tusu está localizado nos territórios do norte. E mesmo que ele volte correndo para a capital sem parar ainda levará 4 dias. Xiao acredita que dentro destes 4 dias o protagonista não notará a anormalidade do decreto imperial. Então ela decide que vai destruir Ye com suas próprias mãos, naquele exato segundo o protagonista estava apenas sentado e jogando cartas com Ju e Xia, ele espirra e pergunta quem está falando dele. 5 dias se passaram e o ministro Zhao começou a se preocupar. Ele sentou em seus aposentos tentando resolver o mistério do silêncio dos mensageiros. Zhao andou pela sala para frente e para trás e se perguntou onde estava Xin. Ele diz que não havia notícias do mensageiro estúpido por 5 dias. Nesse momento Ti entrou em seus aposentos e imediatamente notou como Zhao estava inquieto. Então ele perguntou se o cara estava esperando por alguém. A julgar pela aparência de Zhao ele certamente não estava esperando pelo ministros. Ao perguntou o que ele estava fazendo aqui e com que intenções ele tinha vindo, Ti ergueu o dedo indicador e anunciou solenemente que veio com uma notícia boa e outra ruins. Ao sugeriu começar com a ruim, Tian gritou que seu plano em fazer a falsificação do decreto imperial falhou. Ao ficou simplesmente pasmo com essa notícia. Ele perguntou do que Tian está falando. Naquele momento ele caminhou até o ministro e quase o estrangulou de raiva. Tian tentou acalmar seu colega barulhento e disse que eles estavam do mesmo lado, então não havia necessidade de se esconder e fingir. Tian continuou sua história e disse que há 5 dias Xin foi eliminado pela líder da guarda Kun, a Madame Xiao. Zhao tentou forçar sua memória e se lembrar de tudo que sabia sobre a guarda. Nesse momento veio à sua mente que esta guarda era uma unidade do falecido imperador, mas não entendia por que eles precisavam eliminar os mensageiros. Zhao ficou tenso e não queria mais pensar nesse assunto. Então ele exigiu que Tian falasse as boas notícias. Após uma pausa Tian admitiu que embora Xiao tenha eliminado Xin, ela erroneamente pensou que o decreto foi emitido pelo próprio Ye e agora seu próximo alvo era o protagonista. Zhao murmurou alegremente e até começou a esfregar as palmas das mãos, mas então um certo pensamento veio à sua cabeça e ele parou. Ao sabia que a guarda Kun sempre operou de forma independente e questionou como Tian descobriu esse assunto. Ultra secreto, Tian respondeu vagamente que ele tem seus próprios métodos desta vez. O ministro deu um suspiro de alívio dizendo que eles vão tirar proveito da situação e equalizar o equilíbrio de poder. Tian fica de pé pensativo na janela como se estivesse olhando para os horizontes e diz que hoje Sua Majestade está oferecendo um banquete no salão com muitas pessoas ao redor, incluindo altos escalões e damas da corte. Tian pensou que hoje Xiao tem uma excelente oportunidade de eliminar Ye. É fácil semear o caos e a desordem em um festival barulhento. O ministro admitiu que trabalhou duro para enfraquecer a vigilância dos guardas e usou todas as suas conexões e recursos para esse fim. Tian raciocinou que independentemente de Xiao eliminar o imperador ou não, a culpa cairá sobre Tusu. Assim o irmão mais velho perde sua reputação de homem justo e mesmo com seu exército ele não será mais tão formidável. Parece que o ministro Zhao gostou do plano de Tian. Ele o elogiou e disse que assim eles seriam capazes de eliminar 2 coelhos com uma cajadada só, livrar-se de Ye e acabar a reputação de Tusu. Tian pediu ao ministro Zhao que levasse em consideração que isso é seu plano, mas na realidade tudo será deixado ao destino. Zhao estava preocupado com o que o cara estava falando porque esse plano é ideal, então questionou o que poderia dar errado. Tian não perdeu tempo explicando e disse que só veio contar a notícia. Agora é hora dele ir, então o ministro deixa os aposentos de Zhao e desce as escadas. Ele pensa que o único que poderia parar o plano era o jovem imperador, mas ele acredita que esta noite Ju e Xia aproveitarão a oportunidade para atacar Sua Majestade em meio ao caos. Nesse momento Tian se perguntou se as meninas eram capazes de enganar o protagonista, mas logo em seguida ele diz que acha que está se preocupando demais. Algum tempo se passa e a cena muda para o Salão Imperial. A tão esperada festa de cosplay do harém do protagonista finalmente começa. Várias garotas estão com uma variedade de roupas. Elas trocaram elogios e se perguntou qual delas o imperador convidaria para seus aposentos hoje. As meninas também farpas porque todas as concubinas do harém eram de origem aristocrática, então nenhuma queria ceder na luta pelo favor de seu mestre. Nesse momento a líder da guarda Kun entra na festa. Ela estava com uma roupa elaborada e um véu que cobria parte de seu rosto. Ao entrar Xiao pensou em como Ye era desavergonhado e libertino a julgar pelas roupas das senhoras presentes.
Em seguida, olhando para as meninas, ela se perguntou por que as garotas estavam tão inspiradas pelo desejo assassino. Depois de olhar toda essa festa de cosplay, Xiao chegou à conclusão de que era um horror completo. De repente, as meninas notaram a líder e acharam que sua roupa era diferente do tema do evento. Elas começaram a dizer que Xiao devia ser uma empregada atrás do imperador. Uma das garotas comentou que a ideia de Xiao para uma fantasia era boa, mas apenas poder e influência importavam aqui, e a ideia por si só não era suficiente. Nesse momento, Xiao estava tentando se acalmar e focar. De repente, o cortesão anunciou que Sua Majestade havia chegado. Aqui estava o jovem imperador vestindo apenas shorts e um manto descuidadamente jogado sobre os ombros. Ele entrou no salão e cumprimentou os convidados reunidos. As garotas jogavam beijos e confessavam seu amor. Nesse momento, ele olha para uma garota claramente nova que ele nunca tinha visto antes. O sistema imediatamente lhe deu um dossiê detalhado sobre Xiao e acrescentou que ela pretendia eliminá-lo. De repente, a garota percebeu que havia sido notada e, temendo a exposição prematura, a garota pegou uma adaga. Ela correu chamando o protagonista de tirano. E apenas coçou a parte de trás da cabeça, confuso por uma agressão tão estranha e aberta. Xia e Ju também assistiram a essa cena e as palavras sobre o tirano pareciam terrivelmente injustas e traiçoeiras para o protagonista. Elas se perguntaram se essa é realmente a essência da festa de cosplay. As meninas então se lembraram das palavras de Yi. Há 5 dias atrás, o protagonista reuniu todas as suas concubinas nas câmaras e anunciou que iria fazer uma festa de cosplay. Xia e Ju interpretaram mal a palavra cosplay e pensaram que algum tipo de exame geral os esperava. Mas o herói explicou que cosplay é como um jogo de RPG. As meninas devem preparar lindos trajes sobre diferentes temas. As concubinas só são obrigadas a desempenhar seus papéis e entretê-lo. Com essas palavras do imperador, Xia e Ju se entreolharam. E continuou a explicar que a essência do exame geral é desempenhar seu papel da maneira mais fiel possível. Então, quando as meninas viram Xiao correr em direção ao protagonista com uma adaga nas mãos, elas pensaram que isso fazia parte do personagem. Xia pensou que esse impostor decidiu desempenhar o papel de um assassino. E como todos sabem, um papel tão perigoso facilmente chamará a atenção de um homem. Então a garota decidiu a todo custo evitar que sua rival alcançasse seu objetivo e correu em sua direção. Ela gritou que iria parar o assassino por causa dele. Mas Xiao agarra e afastar Ju. Facilmente, a líder presumiu que essa garota deve ser louca se pensou que poderia detê-la. As outras concubinas também começaram a presumir que talvez essa fosse a essência da personagem e agora essa novata superaria todas elas. As meninas decidem que não vai deixar essa garota ofuscá-las. De repente, as concubinas correram e se aglomeraram em direção a Xiao, gritando que ela não seria capaz de atrair a atenção do imperador com métodos tão vilões. A nova garota aparentemente não conhecia as regras e que o harém tinha sua própria hierarquia. O próprio Yi olhou para essa ação com surpresa silenciosa. Xiao ficou surpresa com tamanha devoção das concubinas. Ela se perguntou o que havia de tão especial nele que fez essas mulheres arriscar suas vidas. A líder decide que vai atacar qualquer pessoa que está impedindo ela de chegar aí. Então a garota balançou sua adaga em uma das concubinas que estava defendendo o imperador. Nesse momento, o protagonista exclamou que o harém desempenha um papel muito importante na criação da imagem de um governante estúpido. Então ele não deve permitir que as concubinas sofram. Logo ele gritou para que Xiao parasse. Ela congelou por um momento e pensou por que, em vez de salvar sua própria pele, ele decidiu impedi-la. É um ato corajoso e estúpido. As concubinas admiraram a coragem do protagonista e acreditou que ele parou a assassina por causa delas. Nesse momento, Xiao pergunta se ele quer trocar sua vida em troca das concubinas. Várias garotas esperavam por uma resposta. O protagonista obviamente não queria ir de base, afinal ele precisa concluir a missão e voltar para seu mundo. Então ele diz à líder que ainda não havia chegado a sua hora. Ela respondeu que isso eram apenas palavras bonitas sem peso real. E ele respondeu que estava pronto para entregar o trono. Afinal, Xiao veio aqui exatamente para tirá-lo da ascensão. A garota ficou chocada ouvindo o jovem imperador se dirigir a ela pelo nome e revelar seus planos. Ela se perguntou se isso era realmente uma armadilha. Xiao ficou incrivelmente intrigado e olhou atentamente para Yi. Ela perguntou o que ele realmente queria. O protagonista teatralmente levantou a mão e anunciou solenemente que era hora de mostrar as cartas. E revelou que seu propósito na verdade é ser um governante preguiçoso e incompetente. Ele admite que não tem capacidade para governar e não deseja ser imperador. Então é melhor dar alguém capaz. Nesse momento as concubinas olharam para ele e não podiam
Acreditar que seu amado imperador estava dizendo coisas tão estranhas. Logo uma notificação do sistema acendeu na frente de Yi. Ele foi notificado de que sua ação havia causado um motim. A essência deste evento era que havia uma ameaça que poderia forçar Yi a entregar voluntariamente o trono. O protagonista se alegrou dizendo que ele fez a escolha certa porque com seu desejo de preservar o harém ele causou um evento que levaria à destruição do país, o que significa que seu equilíbrio seria completamente redefinido. Enquanto isso, Xiao olhou incrédula para o rosto do herói e não podia acreditar que havia pessoas no mundo que estavam prontas para desistir voluntariamente do poder assim. Ela chegou à conclusão de que o imperador ainda estava tentando enganá-la, mas Xiao decidiu que não importava muito se o imperador estava dizendo a verdade ou não, afinal ela ainda pretendia eliminá-lo e ajudar Tusu a subir ao trono. O protagonista não entende por que Xiao ainda quer destruí-lo. Nosso garoto se pergunta se deve intensificar seus poderes de persuasão. Nesse momento Ye começou seu discurso com alma. Ele avisa Xiao que se ela machucá-lo agora só manchará a reputação de Tusu como assassino. E mesmo que ele se torne imperador não será legítimo. E acrescenta que tudo o que ele faz é pelo bem do seu amado irmão príncipe herdeiro. Ele não pôde permitir esse destino para Tusu. As palavras do protagonista de repente trouxeram Xiao de volta ao passado, ao tempo em que o falecido imperador ainda estava vivo. Um dia o sábio imperador se virou para Xiao e perguntou se ele havia sido um bom imperador. Afinal ele fundou a dinastia e parou a guerra no norte. Xiao respondeu que a determinação e o talento estratégico de Sua Majestade eram gloriosos. O velho imperador respondeu que suas habilidades só eram adequadas em tempos difíceis e o próximo governante da dinastia Qian exigiria algo completamente diferente. Xiao grita que a dinastia Qian sempre precisará de um imperador como Vossa Majestade, mas o velho imperador responde que seu tempo está chegando ao fim. Assim que ele pronunciou essas palavras, lágrimas apareceram nos olhos de Xiao. O velho imperador continuou suas palavras de despedida e disse que estava contando com seu sucessor mesmo que ele seja completamente preguiçoso. O principal é que o sucessor seja tolerante e não busque machucar as pessoas. Naquele momento Xiao acreditou sinceramente que o sucessor em questão seria Tusu. Mas agora ela começou a duvidar porque todas essas qualidades que o falecido imperador descreveu eram muito mais adequadas para Yi. Parecia que a própria Xiao estava assustada com o curso de seus pensamentos. Então ela pensou que o príncipe herdeiro Tusu é o filho mais velho legítimo do falecido imperador, o herdeiro legal da dinastia Qian. A garota diz a si mesmo que não pode ser influenciada por algumas palavras de Yi. Nesse momento Xiao diz ao protagonista que nesse caso ela precisa que Yi viaje para a cidade de Linton no Condado do Norte para concluir pessoalmente a cerimônia de abdicação para o príncipe Tusu. Nosso garoto ficou feliz com essa perspectiva porque isso significava que ele só teria que entregar o trono ao príncipe e então ele finalmente estaria livre e capaz de voltar para casa. De repente 6 pensamentos foram interrompidos pela exclamação de alguém. Xia perguntou se ela estava preparando o feitiço em vão. Aparentemente o protagonista já havia esquecido que Xia era uma alquimista hereditária e não perdeu tempo em atuar. Nesse momento Xiao suspeitou que tudo o que ele contou sobre a transferência do trono acabou sendo uma mentira. Ela segura a adaga com força na mão e pensou que o prota não era tão estúpido quanto pensava anteriormente. Ele sabe como controlar as pessoas. Na verdade, neste momento o protagonista estava confuso. De repente alguém colocou uma mão no ombro de Yi. Ju o encorajou a ficar tranquilo porque as habilidades de talismã de Xia são formidáveis.